Amós, capítulo 9. Amós 9. Livro de Amós, capítulo 9. Hoje a gente teve aqui o encontro de casais. Aí eu abri falando de uma pessoa que me fez alguns questionamentos por já ter passado por 6 casamentos, querendo justificar, os 6 divórcios. Eu vou repetir aqui só os textos que vieram. Porque assim, quando a pessoa ela é dona da razão, ela é orgulhosa, tem vaidade, ela quer se justificar a si mesma. E às vezes ela consegue usar até a Bíblia para justificar os erros dela. Aí me falou assim, né? Ué, eu separo mesmo. Você viu o que a Bíblia fala? Poderão 2 andar junto, caminhar juntos, se não estiverem de acordo? Se não há acordo, não tem por que estarem juntos. Aí eu tive que responder. Mas a Bíblia fala que quando os 2 se casam, não é mais 2. Agora é 1. Por ser 1, não tem mais esse negócio de não estar de acordo. Aí quebrou esse texto. Aí a outra pergunta foi assim: ué, não tinha como eu ficar casado. Como que pode um homem ficar com uma mulher, debaixo do mesmo teto de uma mulher rixosa, que só quer arrumar confusão, só quer briga? Eu falei, ué, claro que pode, é fácil. Se ele for crente, ele tem o poder de Deus na vida dele, ele tem Jesus Cristo muda e transforma todas as coisas. Se você não tem, realmente, você não vai aguentar isso. E tem muita gente na igreja que é dodói, não aguenta nada. No primeiro problema, corre. Então a gente tem que começar a entender que algumas coisas, elas mudam na nossa vida e muitas vezes a gente não está dentro do propósito de Deus e a gente quer pegar as coisas de Deus, usar de acordo com a nossa vontade para poder justificar os nossos erros. Para isso a gente tem que ter conhecimento da Bíblia para não falhar e não cair dessa forma. Vamos lá, Amós. Amós, capítulo 9. Todo mundo achou aí? Eu preciso que você abra a Bíblia, porque eu vou ficar indo e voltando algumas páginas. Acho que não vai dar para acompanhar ali não. Amós 9, nós vamos para o versículo 11. Amós 9, 11. 9, 11. Vamos entender um pouquinho o que já começou a acontecer na terra. Amós 9:11 diz assim. Esse texto aqui também está em Atos, capítulo 15, tá? Amós 9:11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas
e beberão o seu vinho, farão pomares, e lhes comerão o fruto, plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Só até aí. Glória a Deus. Esses 1, 2, 3, 4, 5 versículos, eles explicam, mostram o período profético que a igreja está vivendo agora, esse momento da igreja, e alguns outros acontecimentos que estão detalhados no livro de Apocalipse. E esses pouquinhos versículos vão nos mostrar aquilo que nós chamamos de escatologia, que é o estudo do fim, vão nos mostrar o que vai acontecer lá na frente. Porém, tem algo que já começou a acontecer agora. Para isso a gente tem que entender, verso 11, quando ele fala assim, levantarei o tabernáculo caído de Davi, a gente tem que entender o que é um tabernáculo, o que é o tabernáculo de Davi e como e por que ele caiu. Na época de Davi, não tinha templo. O templo foi construído depois que Davi morreu, através de seu filho Salomão. Por isso que tem muitos salmos de Davi, onde ele fala assim, Senhor, eu queria morar todos os dias na tua casa, eu quero habitar na tua casa para todo sempre. Porque ainda não tinha templo. Quer ver, ó, o Salmo 23, último versículo, ele fala assim, ó, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor não tinha casa ainda aqui na terra, na época de Davi. E quando Davi tentou construir uma casa para Deus, Deus não deixou. Falou, é teu filho Salomão que vai fazer. Então você vai ver Davi nos Salmos, cantando profeticamente aquilo que viria a acontecer. Você vê Davi ali profetizando que haveria uma casa, haveria um templo, onde habitaria o nome de Deus aqui na terra, e é nesse lugar, né, nesta casa, neste templo, que Deus iria fazer grandes proezas, de acordo com a oração de Salomão, quando foi inaugurar o templo. Então, na época de Davi, não tinha templo. Na época de Davi, tinha tabernáculos. O que é esse tabernáculo? É uma tenda grande que Deus mandou Moisés construir primeiramente no deserto. Construiu a tenda, é aqui dentro dessa tenda que vai rolar o culto. 3 compartimentos a tenda, nesses 3 compartimentos vai rolar culto. Então você tinha o sacrifício do lado de fora, você tinha a adoração do lado de dentro, mais o primeiro compartimento, e no último compartimento desse tabernáculo, dessa tenda, é onde Deus vinha e se manifestava ao homem. Então, tenho 3 compartimentos dentro do tabernáculo de Moisés. No terceiro compartimento ficava aquilo que é chamado de Arca da Aliança. Aquilo que o Indiana Jones procurou, já que o cara falou ontem de filme, né? Aquilo que o Indiana Jones procurou por muito tempo e não achou. Se ele procurasse na Bíblia, ia achar lá em Apocalipse. Então, lá nesse terceiro compartimento, ficava a Arca da Aliança. Esse é o tabernáculo que Deus mandou Moisés levantar no deserto, seguindo o modelo do céu. Faz de tudo conforme te mostrei no monte. E o que ele mostrou no monte? O que existia no céu. E ele mandou fazer o mesmo modelo igualzinho aqui na terra. Beleza. Tabernáculo de Moisés. O que tinha no tabernáculo de Moisés? Culto. Como era o culto no tabernáculo de Moisés? Só tinha sacrifício. Só tinha incenso. Não tinha louvor. Não tinha música. Então, desde lá de trás, eu não lembro quantos anos, não sei se 1400 anos de Cristo, não lembro. Mas desde lá de Moisés até chegar em Davi, que demorou um pouquinho, o culto que Deus mandou fazer aqui na terra não tinha música,
não tinha louvor, não tinha instrumentos, não tinha cânticos. O culto era sacrifício e o culto era sacrifício. Só isso. Quando chega na época de Davi, o tabernáculo de Moisés não estava mais no deserto. Porque Deus fala, quando vocês entrarem na terra, o tabernáculo vai parar num local determinado que eu mostrar. Porque enquanto eles estavam no deserto, montava tabernáculo, desmontava tabernáculo. Ia para outro lugar, montava tabernáculo, desmontava. Eles eram um tabernáculo móvel. Para onde ia a nuvem, coluna de nuvem, para onde ia a coluna de fogo, eles se moviam. O tabernáculo tinha que ser móvel. Agora parou em um lugar, entrou na terra prometida, não tem mais por que ficar se movendo. Vai montar o tabernáculo de Moisés e ele vai ficar fixo. O que tinha no tabernáculo de Moisés? Sacrifício. E também tinha sacrifício. E sacrifício. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, apresentei a Deus o vosso culto racional. Apresentei a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o seu culto racional. Culto tem que ter sacrifício. Se não tiver sacrifício, não é culto. Porém, quando chegou na época de Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi recebeu muita revelação de Deus. Essas revelações que Davi recebia de Deus fizeram com que ele se transformasse num verdadeiro adorador. E ele conseguiu alcançar algo que não foi revelado para Moisés, mas para Davi foi. Como que Davi pegou instrumentos e introduziu no culto, que era só de sacrifícios? Da onde que ele tirou esse negócio, que agora você pode botar instrumento para fazer um culto a Deus, sendo que Deus não mostrou isso para Moisés, não determinou isso lá atrás, na lei, em lugar nenhum. Da onde que Davi tirou isso? Davi ele tinha um problema. Depois que um doido chamado Samuel achou ele, um tal de profeta Samuel, ele começou a andar com o profeta. E a Bíblia fala que na casa dos profetas tinha música, tinha louvor, tinha adoração. Samuel, quando ele é levantado como profeta por Deus no ventre da mãe dele, Deus usa ele para estabelecer juízo dentro do tabernáculo de Moisés, com Eli e os filhos de Eli, que estavam em pecado, o sacerdócio estava corrompido. E Deus começa a confiar a Samuel coisas que estavam no coração de Deus, mas que só podiam ser reveladas naquele momento. Então tem coisas que Deus revelou no tempo de Moisés, tem coisas que Deus revelou no tempo de Samuel, de Davi. Tem coisas que Deus revela no nosso tempo, agora. E a gente precisa ficar ligado, aprender a contar o tempo, como diz Moisés no Salmo, para não deixar passar nada. Então, Samuel instituiu lá a escola de profetas, era como se fosse um rancho, onde ficava 50 profetas. Em outra cidade, outro rancho, 50 profetas. Outra cidade, outro rancho, 50 profetas. Depois que Samuel morreu, Elias assumiu o lugar. Aí depois veio Eliseu. Eliseu aumentou a quantidade de casa de profetas. A ponto dos profetas chegar, já não cabe mais nós nesse rancho. Podemos ir lá pegar madeira para poder expandir, aumentar? Então é algo que Deus instituiu na terra, mas ele revelou aos seus profetas. Para Moisés ele revelou o tabernáculo. Agora, para Samuel, ele revelou a adoração como forma de culto. Davi andava com Samuca. Davi se torna rei. Quando ele se torna rei, ele passa a ter poder e autoridade.
para mudar aquilo que foi estabelecido lá atrás, que foi corrompido pelo homem. Aí Davi queria construir a casa para Deus. Qual era o objetivo da casa? Acabar com o tabernáculo. Porque quando se acaba com o tabernáculo, você pode mudar a estrutura de culto. Enquanto tiver tabernáculo de Moisés, não pode ter louvor. Não pode ter música, não pode ter adoração. É necessário que o tabernáculo caia, seja desmontado, para que a casa seja construída e mude a forma de culto. Por isso que no livro de Hebreus, fala assim, ó, quando tem mudança de sacerdócio, muda-se a lei. Sacerdócio, antes, era de Melquisedeque, uma lei. Livro de Gênesis, Deus fala muito dos seus mandamentos e estatutos. Quando ele institui o sacerdócio levítico, muda o sacerdote de Melquisedeque. Aí vem uma lei escrita, com um determinado fim. Quando Jesus vem e restaura o sacerdócio de Melquisedeque que foi perdido, porque entrou a lei de Moisés, a Bíblia fala assim, o fim da lei é Cristo. Então o sacerdócio levítico porque inicia o sacerdócio de Melquisedeque. E isso é feito através de um ato físico, para se cumprir a palavra de Deus. Porque assim, chegou Jesus agora, sacerdote de Melquisedeque, o sacerdócio levítico, sai fora, acabou, agora sou eu. Não é assim. Tem que seguir o que Deus estabeleceu. E a Bíblia fala assim, ó, quando um sumo sacerdote comete um ato físico, um ato específico que Deus fala, ele perde aquilo que Deus deu para ele. E isso aconteceu. Quando Jesus é preso, traído por Judas, ele é levado diante do sumo sacerdote. Aí eles ficam lá tentando acusar Jesus, dar uns tapão no Jesus, vai lá, profetiza quem te bateu e tal, aquele julgamento. Pedrão traz Jesus lá, nega ele 3 vezes. Porém, chega num momento lá, que isso está profetizado lá atrás na Bíblia, na própria lei de Moisés, que o sumo sacerdote, ele rasga as suas vestes diante de Jesus. Quando o sumo sacerdote, ele usa roupas específicas, ele não usa roupa comum. Ele usa uma roupa específica para estar ali. Quando ele vai entrar no Santo dos Santos uma vez no ano, ele troca a roupa e bota outra. Então, ele tem uma roupa do seu dia a dia, ele tem uma roupa para exercer o seu sacerdócio, ele tem uma outra roupa para entrar lá no Santo dos Santos. Essas são as vestimentas do sacerdote, do sumo sacerdote. Quando eles levam Jesus para ser julgado, ele está com uma vestimenta sacerdotal. Não é aquela que ele entra no Santo dos Santos, mas ele está com uma vestimenta sacerdotal. Aí quando ali no meio do julgamento noturno que fizeram com Jesus, ele rasga suas vestes sacerdotais diante de Jesus, a autoridade que estava nele passa para Jesus Cristo. Ali acaba o sacerdócio levítico na terra. E agora Jesus começa o novo sacerdócio de Melquisedeque, que é o que está escrito lá em Hebreus. E lá na lei de Moisés está profetizado, ele não poderia rasgar a roupa. Quando ele rasga, ele perde a sua autoridade, aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Então Jesus assume esse sacerdócio. Tabernáculo de Moisés, sacrifício. Tabernáculo de Davi, louvor e adoração. Só que enquanto o tabernáculo de Moisés não cai, o tabernáculo de Davi não pode ser levantado. Enquanto não acabar o tabernáculo de Moisés, eu não posso me mover com o tabernáculo de Davi, no padrão.
Porque assim, ó, não existe culto sem sacrifício. Isso é até hoje, tá? E vai continuar até a consumação dos séculos. Não existe culto sem sacrifício. Ah, pastor, a gente se reúne só para adorar, aleluia, glória a Deus. Tem sacrifício? Não é culto. Está na Bíblia. Então Davi, enquanto estava aqui o tabernáculo de Moisés, sacrificando de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, manhã e à tarde, chega lá no sábado da lua nova, aumenta-se o sacrifício. Chega em determinada época, não, aumenta o sacrifício, mas todo dia, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, sangue matando animal, sangue rolando, e vai, e vai. Davi se torna rei, o que Davi faz? Ele levanta um outro tabernáculo, panos, uma casa de panos, uma tenda. Porém, naquela época, no tabernáculo de Moisés, a arca da aliança, chamada também da arca da presença de Deus, não estava dentro do tabernáculo de Moisés. Estava tendo sacrifício aqui no compartimento 1, os sacerdotes entravam ali para adorar no compartimento 2, mas não tinha mais a arca da presença de Deus, porque Deus se manifestava sobre a arca. Deus vinha sobre a tampa da arca e conversava com o sacerdote lá de cima. Se a arca não está mais aqui dentro, o que isso significa? Não tinha mais a voz de Deus. Deus não vinha mais conversar com eles. A presença de Deus tinha saído. Essa arca estava na casa de um tal de Obed-edom. Por causa de uma história aí que aconteceu com os filhos de Eli, que o povo foi para a guerra, perdeu a guerra, os filisteus tomaram a arca, depois Deus mandou praga sobre eles e a arca foi parar na casa de um israelita chamado Obed-edom. Davi assumiu o reino, o que ele vai falar? Não, sacrifício sem a presença de Deus não vale nada. Então Davi pega essa arca da presença, levanta uma outra tenda, porque os sacerdócios levíticos não quiseram ir buscar a presença de Deus, a arca, para trazer de volta para o tabernáculo dele. Por isso que eu não gosto quando a pessoa fala, o levita tal, o levita tal. Pai, está na Bíblia, os levitas não foram buscar a presença de Deus. Eles só queriam fazer ali o feijão com arroz. E o sacerdócio levítico acabou. Que o cara rasgou, passou a autoridade, Jesus assumiu o sacerdócio, que era de Melquisedeque. Eles não quiseram a presença, a arca, Davi levantou uma outra tenda e colocou a arca dentro. Não pôde juntar sacrifício com louvor, com música. Não pôde, porque o padrão era diferente. Só conseguiu se juntar com Salomão quando ele construiu o templo. Por quê? O tabernáculo de Moisés foi derrubado. Aí Davi, que tinha deixado tudo escrito, desenhado para Salomão, já tinha morrido. Salomão, seu filho, vem e levanta o templo. O que ele faz? Sacrifício. Porém, junto com o sacrifício, louvor. Agora está se matando um animal, derramando sangue, e eles estão adorando 24 horas diante da presença do Senhor, da Arca da Aliança. 24 horas. E eles ficaram assim, muitos anos, mas muitos anos mesmo, 24 horas sem parar o louvor, sem parar a adoração. Agora, por quê que começou o sacrifício de animal, e o louvor só foi lá na frente? Por que não começou com louvor? Por que teve que vir primeiro o sacrifício? Porque não existe louvor sem o sacrifício de Jesus. Então, primeiro Jesus tem que morrer, ressuscitar, para poder receber a nossa adoração. Então, Deus instituiu primeiro o sacrifício. Primeiro meu filho tem que morrer. Primeiro ele tem que satisfazer a minha justiça. Para que agora o povo possa se alegrar e adorar a Deus com músicas, com cânticos. E esse tabernáculo de Davi, que é onde estava ali, o local onde se guardava a presença de Deus, a arca, e Davi, que aprendeu com Samuel nas casas dos profetas,
que a presença de Deus vem quando você adora, quando você louva a Deus com cânticos, com músicas, com expressões de gratidão. Davi põe a música ali 24 horas diante da arca, coloca sacerdotes que também eram profetas para cantar profetizando, e não é um cântico, nós vamos chegar nesse nível ainda, não é um cântico que eu saio cantando e acabou, não, é um canta e o outro responde cantando, um fala uma frase cantando e o outro fala outra. Lembra do profeta Isaías, quando ele viu a glória de Deus? Entrou na sala do trono e ele viu lá os serafins em cima, em volta ali do trono de Deus, falando, um fala santo, o outro fala santo, aí o outro fala santo, o outro fala é o Senhor dos exércitos, aí o outro fala, toda a terra está cheia da tua glória, aí o outro fala santo, e esse fala santo, e não sei o quê. Isaías foi bem depois de Davi. João, ele descreve também esse cântico dos anjos, falando, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então vamos lá, de Isaías até João, passou algumas centenas de anos. Ou seja, lá no céu, os anjos estão cantando, um canta e o outro responde cantando. Isso é canto e contracântico que chama. Canto contra cântico. Os serafins fazem isso 24 horas diante do trono de Deus. Eles só vão parar quando chegar lá em Apocalipse 6, onde por 30 minutos haverá silêncio no céu. Até chegar em Apocalipse 6, eles continuam cantando sem parar 24 horas. E Davi, antes da visão de Isaías, antes do apóstolo João, Deus já mostrou para ele qual era o padrão do céu. Diante da arca, diante da minha presença, porque a arca da aliança, ela representa o trono de Deus, tá? Para quem não sabe, ela representa o trono. A arca da aliança tem que ser carregada por 4 pessoas. É um caixotão que você bota ali 2 cabos de vassoura, vamos assim falar. Um pega, põe no ombro do lado de cá, o outro do lado de lá, um do lado de cá, o do lado de lá. Ela tem que ser carregada por 4 pessoas. O trono de Deus é carregado por 4 querubins. Então Deus ele se revela ao homem na tampa, no propiciatório, que é a tampa do caixote. Porque ele se assenta no trono. Ele está assentado sobre os querubins, diz a Bíblia. Então quando Davi tem essa revelação, ele fala, não, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como é no Davi, tá? Jesus ensina a orar o que Davi aprendeu lá atrás, na oração do Pai Nosso. Então, já que no céu tem música, louvor, adoração 24 horas por dia, sem cessar, com cântico e contracântico, então eu vou pegar a arca, eu sou rei, eu posso. Aí se alguém se levantar, eu quebro ele na porrada. Vou montar uma tenda para mim, deixa lá de Moisés matando os boi, matando as ovelhinhas, matando as pombinhas. Vou fazer uma tenda para mim, tabernáculo de Davi. Vou pegar a presença, a arca da presença, que os sacerdotes não quiseram buscar, e vou trazer para dentro da minha tenda, do meu tabernáculo, e eu vou colocar pessoas. Aí ele determina turnos. 24 horas. Você tem turno de vigia da porta, os guardas. Você tem turno dos cantores, você tem turno dos músicos. Ele estabelece vários turnos, bota milhares de pessoas se revezando para ter aqui na terra o padrão que é feito no céu. 24 horas, a música não para. Foi isso que Davi... Esse é o tabernáculo de Davi. Que quando Davi morre, Davi é tipo de Jesus Cristo. Quando ele morre, Salomão, que é tipo do Espírito Santo, vem e constrói a casa. Quando se constrói a casa, aí eu pego o sacrifício lá do tabernáculo de Moisés, coloco dentro da casa, pego a adoração de Davi, do tabernáculo de Davi, coloco dentro
da casa. Aí sim o culto tem duas partes agora. O culto tem sacrifício e o culto tem louvor, tem adoração. Sacrifícios de manhã e à noite, todos os dias, porém adoração 24 horas. A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se deu em sacrifício vivo por nós. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus e nós não sermos condenados eternamente pelos nossos pecados. Jesus é o sacrifício, diz o escritor aos Hebreus, que estava apontando os sacrifícios que eram feitos ali no tabernáculo de Moisés. Jesus é o sacrifício. Jesus é a palavra. Então o culto, ele tem que ter palavra e ele tem que ter louvor. Porque esse é o padrão que foi instituído no céu. A Bíblia fala lá em Apocalipse que quando Jesus entra no céu, ele entra como o leão que venceu. O leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Quando ele entra, automaticamente muda o cântico. Aí eles começam a cantar: digno é o Cordeiro de receber. Muda. Porque ele não estava ali durante todo esse período, né, da história da humanidade, ele não estava ali presente. Ninguém sabia que Jesus existia. Nem os anjos, nem os anciões, nem serafim, querubim, nada. A Bíblia fala que ele estava escondido no seio do Pai. E o louvor, a adoração 24 horas por dia era direcionado ao Pai. Então Isaías viu esse louvor direcionado ao Pai. Porém João, quando tem a visão, João ele registra, isso aqui é bonito, tá? Ele registra 2 tipos de adoração no céu. Ele registra 2 tipos de adoração. Ou melhor, vou falar 3. 3 tipos de adoração. Uma que era destinada especificamente ao Pai, com algumas palavras específicas que os seres celestiais adoravam a Deus. Jesus entra, muda-se a expressão da adoração, e depois ele parece que junta aquela adoração que era destinada a Deus com aquela que foi destinada a Jesus Cristo, faz um mesclado ali e sai uma terceira. Isso está tudo no livro de Apocalipse. A adoração ao Pai, se eu não me engano, tinha 4 expressões de louvor. Quando entra Jesus, se transforma em 7 expressões de louvor. E depois, se eu não me engano, fica em 5. Pegou a 4, 7, junta, vira 5. Por quê? Porque conforme nós vamos tendo a revelação de quem é Jesus Cristo, vai mudando a nossa forma de adorar a Ele. Se eu falei, se Jesus Cristo é um mendigo, você vai adorar um mendigo. Se Jesus Cristo é o Deus que cura, você vai adorar aquele que cura. Se Jesus Cristo é aquele que restaura, você vai adorar o que restaura. Se Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, você vai adorar o Deus Todo-Poderoso. Se Jesus Cristo é a alegria, que o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo, você vai adorar com alegria. De acordo que for a revelação que você tiver dele, vai ser a sua forma de adorar. Então Davi levantou esse tabernáculo, colocou a adoração 24 horas por dia. Amém. Ok. Quando o povo pecou, se desviou de Deus, a Bíblia fala que esse tabernáculo de Davi que foi levado dentro do templo, chamado casa de Deus, casa de oração, foi levado, por isso que o templo é chamado casa de oração. Antes era lugar de sacrifício apenas. Aí agora, que pegou a tenda, louvor, adoração 24 horas e colocou dentro do templo, junto com Salomão ali, se transformou em casa de oração. Quando o povo peca, Deus permite que porque todo pecado tem uma consequência, Deus permite que o inimigo entre e destrua a casa de oração.
O inimigo vai destruir aquilo que Salomão levantou para ter sacrifício e adoração 24 horas por dia. E esse padrão do céu, do sacrifício, com o louvor, essa forma de demonstrar adoração a Deus, sacrifício e louvor, ela foi tirada de Israel. Até hoje. Israel não pode mais sacrificar, porque a Bíblia fala que só pode haver sacrifício de animais no local determinado por Deus, no templo. Eles não têm mais o templo. Porque o local onde deve ser o templo está ocupado por uma nação inimiga, dentro da própria território deles. Então não pode ter templo. Primeiro tem que tirar a nação inimiga daquele local para ele construir o templo. Quando ele construir o templo, ele pode voltar a oferecer sacrifícios. Porém, já era para eles estarem com o tabernáculo, com as tendinhas levantadas, adorando Deus 24 horas por dia. Mas você só vai conseguir adorar a Deus se você tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai falar assim: pastor, esse culto demora, pastor. Não aguento, não é 2 horas de culto, pastor. É porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele está em nós, ele nos leva a querer adorar a Deus 24 horas por dia. A Bíblia fala que a nossa alma tem sede do Deus vivo, porque o Espírito Santo gera esse desejo, gera essa sede em nós. Mas não, deixa só para ir no culto no domingo. É muito tempo de culto, é 2 horas de culto, meu Deus, não dá não. Sábado, agora, ontem, a gente teve um gostinho assim, bem pequenininho, do que acontece, ou melhor, do que acontecia na época de Davi, quando ele instituiu ali o louvor 24 horas. Sábado que vem, nós vamos aumentar um pouquinho mais o tamanho da cereja do bolo. Um pouquinho mais. Vão ser 12 horas das 24 que Davi instituiu. E assim, quando o teu coração está preparado, tem que ter preparo para fazer isso, tá? Quando o coração está preparado e você se dispõe a adorar o Deus vivo, verdadeiro, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que abre porta, o Deus que é dono da prata e do ouro, o Deus que faz o impossível acontecer, o Deus que ressuscita morto, o Deus que faz todas as coisas. Quando você se dispõe a fazer isso, você começa a viver coisas diferentes. Mas não, eu e sábado na igreja, que nem ontem, sábado de manhã você está em casa sem fazer nada. Mas eu vou lá. Não, já vou ter que ir à noite no culto. Já tem que ir quinta, sábado, domingo, agora tem que ir sábado de manhã também. Não, fica em casa, pode ficar. Deixa o Espírito Santo para quem quer Deus. Não tem problema não. Tem gente que quer. Se não quer, problema é seu. A Bíblia fala que precisa de 2 ou 3. 2 ou 3 eu garanto que tem. Sábado que vem são das 9 da noite às 9 da manhã. Às 9 da manhã às 9 da noite. Eu garanto que vai ter 3 aqui que quer. Se tiver 3, ele vem. Acabou. Se não quer, o problema é seu. Se não quer, como diz, tem quem quer. Só que para eu poder receber todo esse, como que eu vou dizer assim, toda essa bênção profética, dessa adoração que foi instituída por Davi, para eu poder receber, eu tenho que ter um preparo. O tabernáculo de Davi caiu quando o povo pecou, foi levado para o cativeiro, a arca, a presença de Deus foi perdida de Israel totalmente. Até hoje não se acha a arca, e até hoje eles não têm a presença de Deus neles. Não tem o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vem revelar e trazer a presença de Deus na nossa vida. Eles não têm. Não têm. Eles vão ter ainda, mas mais lá na frente, nos próximos versículos. Eles não têm. Nós, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós passamos a ter acesso a essa presença.
Mas muitos não querem a presença. Tem gente que vai na igreja porque quer ter conhecimento teológico. Tem gente que vai na igreja para falar que está indo na igreja. Tem gente que vai na igreja atrás de mulher. Tem mulher que vai na igreja atrás de homem. Tem gente que vai na igreja com tudo quanto é interesse, menos a presença de Deus. Por quê? Porque para eu ter a presença de Deus, eu tenho que ter um coração preparado para receber e me relacionar com a presença de Deus. Em Amós capítulo 5, verso 21, Deus vai dar um recado para o seu povo. E é isso que a gente tem que ficar atento. Porque não basta só louvar. Não basta tocar, não basta adorar, não basta pregar. Tem que ser feito da forma correta. Tem muita gente fazendo coisa errada. Muita gente. Amós 5, 21. Tem muita gente fazendo errado. Está na igreja, canta e não sei o quê, dá dízimo, dá oferta e tal. Parece que está tudo certinho. Mas lá fora está tudo errado. Às vezes dentro de casa está tudo errado. Sabe o que Deus fala? Aborreço, desprezo as vossas festas. Crente tem que fazer festa. Crente faz festa. A festa do crente é diferente da festa do mundo, tá? Por isso que a igreja não pode ser boate. Mas crente faz festa. Me aborreço e desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes. Sabe o que é uma assembleia solene? Culto. Ou melhor, culto. Não tenho nenhum prazer nas suas festas, nos seus cultos, nas suas reuniões solenes. É Deus que está falando, tá? E ainda, ou seja, ele continua, aborreço e desprezo que me ofereçais holocaustos, ou seja, sacrifícios. Holocausto é um sacrifício queimado, não é só matar o animal, você mata e queima ele. E vossas ofertas de manjares eu aborreço e desprezo. Não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Tem gente que dá oferta grande. Animal cevado é aquele que o pai do filho pródigo preparou churrascão para quando ele voltou, chamou todos os seus criados, os trabalhadores da fazenda. E era muita gente, tá? Trabalhador de fazenda ali. Fez um churrascão, pegou um novilho lá. Novilho cevado. É o mesmo que ele está falando. Sua oferta pode ser grande. Não me agrado, me aborreço e desprezo. Aí, ó. Essa é a parte do culto de Moisés, do tabernáculo de Moisés até aqui, que Deus está falando que ele despreza. Agora ele vai desprezar a parte do culto do tabernáculo de Davi. Presta atenção. 23. Afasta de mim, deixa eu ver a palavra que está ali, é a mesma. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Sabe o que é estrépito? Barulho. A fase não é mais música, não é louvor, não é cheiro suave, é barulho. Deus não gosta de barulho. Ai, coitado dos pentecostais agora. Aleluia. Ó, pode ser o som mais lindo, pode ser uma orquestra sinfônica, maestro, aquela coisa perfeita. Para Deus é barulho. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras, dos teus instrumentos. Antes, corra o juízo como as águas. A justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos? Ó casa de Israel. Aí até aqui, ele está falando, eu desprezo o formato do culto de Moisés, eu agora estou desprezando o formato do culto de Davi. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está desprezando? Aí ele fala aí no verso 26. Sim,
Ah, que legal que tem outro nome. Antes levantaste a tenda de vosso Moloque. Tem outras traduções que falam de Sucote e tem outras que falam também de Sicute, vosso rei Quium. E as estátuas das vossas imagens, a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Na minha tradução fala assim: sim, levaste Sicute, vosso rei Quium, vossa imagem e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos. Quando Estevão está ali para ser apedrejado, pregando para as autoridades judaicas, ele começa a revelar coisas da vida de Abraão que não estão registradas na Bíblia. É Estevão que chega e acaba com esse engano de falar que Moisés era gago. Ele acaba com isso lá em Atos 7. E ele vem falando outras coisas que deixaram os israelitas irados, levando ao ponto de apedrejar ele até a morte. Uma das coisas que Estevão falou é o que Amós deixou registrado aqui. 40 anos no deserto, Deus não pediu sacrifício. 40 anos, é o que ele está falando. O povo por 40 anos saiu do Egito, pegou os deuses do Egito e levou os deuses do Egito junto com eles. Esse Deus aqui, Sicute, é chamado de Deus Saturno. É a adoração dos astrólogos, que é pecado na Bíblia. Aqui ele fala de Moloque. Por que Moloque? Moloque é quando você oferece crianças em sacrifício às entidades demoníacas. Já ouviu falar de Moleque? Nome Moleque? Moleque era uma criança preparada para ser sacrificada a esse demônio. Por isso que a gente não pode ficar chamando as crianças de moleque. Senão eu já estou profetizando e destinando ela para morrer na mão de um demônio. Tem muitos que vão para o tráfico, para a vida do crime, não chegam nem a ser adultos. Porque elas são preparadas, elas são profetizadas para servirem a Moloque. E criança serve a Moloque morrendo, dando a própria vida. O que é isso? Deus começa primeiro estabelecendo: eu não me agrado do seu culto, eu não me agrado do seu louvor, da sua adoração, não me agrado das suas ofertas e dos seus sacrifícios. Por quê? Porque tem muita gente que está carregando deuses. E o detalhe, esses deuses aí que ele está falando nesse verso, era um Deus que ficava dentro de casa. Ficava dentro da casa dos egípcios, ficava dentro da casa dos israelitas. Tem uma esposa de Jacó lá. Você tem a Lia e a Raquel. Você tem a feia e a bonita. A Raquel, quando ela saiu da casa de Labão, seu pai, ela pegou os deuses que ficavam dentro da casa do pai dela. Quando eu falo Deus, é uma imagem que foi feita. É o que ele está falando ali. E a estátua das vossas imagens. Ela pegou aquilo, roubou e foi embora com Jacó, que servia ao Deus vivo. Jacó, por toda a caminhada, casou com aquela mulher. E ela adorando a outros deuses. Deus mandou ele sair da casa de Labão. Foi. A mulher levou os deuses junto, sem Jacó perceber. Jacó estava orando pouco. Jacó estava com mais medo do seu irmão do que ele buscava a Deus, porque ele não percebeu que a mulher que se uniu com ele servia a outros deuses. E quando você se une dessa forma, chama jugo desigual. O Deus dela passa a ser o seu Deus. E ela pega essas imagens, coloca sobre o cavalo que ela estava sentado, cavalo, camelo, sei lá, acho que é camelo. Chega Labão: ô Jacó, você roubou meus deuses. Jacó fala: você está doido? Eu sirvo ao Deus vivo. Não, nunca. Aí Jacó fala assim: ó, com quem você achar esses deuses, essa pessoa vai morrer. Ele procurou, não achou nada. Porque ela colocou ali sobre a sua cela,
quando o pai chegou perto dela, falou: não, pai, eu estou menstruada, eu estou naqueles dias. E era considerado um ato impuro você tocar uma mulher que estava menstruada. Então ele não revistou a cela que ela estava sentada. Não chegou perto. Ele não achou os deuses. Aí Jacó foi lá, deu uma cacetada nele e tal. Porém, com quem que estava? Estava com a mulher, bonitona e preferida de Jacó. Quando ela vai dar a luz a Benjamim, o que acontece com ela? Morre. Porque a palavra de Jacó se cumpre. Com quem estiver essas imagens de escultura, morrerá. Deus está falando: eu não vou aceitar o sacrifício. Eu não vou aceitar ofertas. Eu não vou aceitar o seu louvor se você ainda carregar qualquer imagem com você. E assim, o homem, quando falo homem, mulher, né? Ele é especialista em fazer imagens. Todo mundo aqui já fez imagem. Tem uma expressão, né, errada que se fala, né, quando você chega ali, deixa eu ver, a Débora está aí. Só a Débora. Quando você chega ali no momento do lugar secreto, aleluia, você fala assim: e aí, vão fazer amor? A Bíblia fala que Deus é? Até isso o diabo coloca no nosso meio. Quando você fala que vai fazer amor, você está falando: vamos fazer um Deus. Ué, Deus não é amor? Aí você fala que vai fazer amor, você quer fazer um Deus. Acabou. É uma expressão. Está errada. Fazer amor é uma expressão errada, porque Deus é amor. A gente, por ignorância, aprendeu isso e foi carregando, porque o diabo quer distorcer as coisas. Aí você vai lá, faz sexo fora do padrão do casamento, é fazer amor. Aí tá lá os dois, não são casados, vamos fazer amor. Exatamente, tu tá fazendo um demônio, um espírito de prostituição na sua vida. Você está criando uma imagem. E a imagem, agora ela não é mais física. Ela é espiritual. Vai lá cometer o adultério, vamos fazer amor. Isso, você está fazendo um espírito de prostituição entrar na sua vida. Isso vai trazer morte, vai trazer enfermidade, vai acabar com o seu emprego, sua vida financeira. Porque você está fazendo uma imagem, você está fazendo um Deus através do pecado. Então o que Deus está falando? Para que ele aceite o sacrifício, para que ele aceite as ofertas, para que ele aceite a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso cântico, para que o nosso cântico não se torne um barulho, eu não posso carregar comigo. Antes levaste a tenda de vosso Moloque, a estátua das vossas imagens, a estrela de vosso Deus que fizeste para vós mesmo. Não é o outro que faz uma imagem de escultura. Eu vou lá numa igreja, num lugar lá tem uma imagem. Ok, tem, mas você também faz imagem. Às vezes você pega o seu filho, para quem é casado, e você faz dele uma imagem. Você adora mais ele do que a Deus. Às vezes você pega ali o seu marido, pega a esposa, você faz dele uma imagem, adora ele mais que a Deus. Às vezes você vai para frente do espelho, aí você faz uma imagem sua e adora ela mais do que a Deus. Você cria imagem o tempo todo. Você pega a porcaria lá da rede social, você passa mais tempo na rede social do que com Deus. Você acabou de criar uma imagem, está adorando ela, está carregando ela dentro da sua tenda. Está fazendo imagem. Aí você está lá, local de trabalho. Tem que dar um negocinho ali pro cara ali para poder sair, para liberar, tal, né? Só um negocinho faz parte do negócio. Você acabou de criar uma imagem. Você está adorando um demônio chamado Mamon. Imagem o homem tem poder para criar imagem e cria todo o tempo. O que é a imagem? É tudo, a imagem se transforma num ídolo. O que é o ídolo? O que é a imagem? É aquilo que rouba Deus de nós. É aquilo que se coloca na frente. Não, pastor, mas eu fazia um negócio que dá um jeitinho aqui, vai dar muito dinheiro. E eu não estou tirando meu tempo com Deus. Não, mas você está ferindo a palavra de Deus. Que você não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Então, o tempo todo eu crio imagens.
Quando eu tenho uma imagem, eu carrego ela comigo. Não é você ter um bonequinho dentro de casa. Agora você tem uma imagem no seu coração que você está adorando ela. E quando você tem uma imagem, que tem gente que tem um monte de imagem. Quando você tem uma imagem, tem gente que a imagem é o carro. Um ré e um toque. Aí ele passa mais tempo limpando, arrumando carro, não sei o que, do que com a mulher. Então, quando você tem uma imagem, e você carrega essa imagem com ela, Deus não aceita o seu sacrifício, não aceita a sua oferta, não aceita o seu louvor. É barulho. E lá em Atos 15, quando os apóstolos se reúnem com os presbíteros da igreja, com os diáconos, para fazer uma reunião, para definir algumas coisas na igreja, tem um camarada lá que pede a palavra, um tal de Tiago, e ele fala assim, chegou o momento do tabernáculo de Davi ser levantado de novo. Por quê? Porque agora Jesus morreu e levantou uma igreja. A igreja agora não está, presta atenção nisso, hein? A igreja não está oferecendo sacrifício de animais. A igreja agora está com a arca da presença de Deus, cantando 24 horas ao redor dele. A igreja está fazendo isso? A igreja está 24 horas em adoração? Essa igreja aqui ainda não. Mas já tem mais de 1 milhão de pessoas se revezando no mundo com adoração 24 horas ao redor da arca. Tem casa de oração 24 horas em Israel, tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil já tem em alguns lugares. Belo Horizonte, a igreja da Lagoinha, tem a torre de oração 24 horas funcionando. São José dos Campos, uma igreja enorme lá. Tem algumas igrejas que já começaram, mas o resto não percebeu. E assim, detalhe, todas as igrejas que começaram a levantar o tabernáculo de Davi com adoração 24 horas, elas não crescem, elas explodem, elas ganham a cidade. Começa a ter assim explosão de milagre, prodígio, maravilha, conversão. É coisa linda. Sabe quando que começou isso? Cerca de 20 anos atrás. Quando Deus revelou para um pastor lá nos Estados Unidos, larga o pastoreio, abre mão do seu salário, pega mais 2 pessoas e vocês vão orar e adorar 24 horas por dia. Aí começou com 3 doidos. Tem que ter 3, né? Se tiver 2 ou 3 reunidos, começou os 3 doidos. Foi indo. Hoje, ali, eles já têm várias casas de oração funcionando 24 horas ao redor do mundo. Aquela casa deles ali hoje são 1.000 pessoas se revezando para não parar o louvor. Se eu não me engano, 50% delas é remunerado ainda. Tem noção que você pagar 500 pessoas para ficar tocando e cantando ali 24 horas por dia? É meu sonho. Então, nós estamos vivendo um momento. Agora eu vou voltar para o capítulo 9, verso 11, para a gente ver a aplicação profética dos outros versículos. Então, a igreja hoje está vivendo esse momento que o tabernáculo de Davi está sendo levantado. Ele está sendo levantado, já está funcionando, já está ao redor do mundo. Mais de 1 milhão de pessoas se revezando. Esse dado de 1 milhão de pessoas é de 5 anos atrás, tá? Já deve ter muito mais pessoas se revezando 24 horas em adoração. Então, versículo 11 do capítulo 9 é o momento atual que a igreja está vivendo. E isso precisa aumentar. Ele fala assim, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, está sendo levantado agora. Repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, nos tempos de Davi. Então, o que é tapar as brechas? O que é restaurar o tabernáculo? É tirar os ídolos. Agora eu preciso estar com o coração puro, reto, íntegro diante de Deus, para poder estar diante da arca da presença adorando. Por quê? Porque se entrasse na presença de Deus com fogo estranho, morria. 12. Quando o tabernáculo for levantado, olha o que acontece. Para que possuam o resto de Edom. Edom é Esaú. Não faz parte das 12 tribos de Israel.
povo inimigo. Então Deus está falando, quando o tabernáculo for levantado, os inimigos serão possuídos, vão ganhar as almas dele. Aí ele fala assim, tá a mesma coisa ali? Tá. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome, ou os gentios, que são as demais nações. O que é uma nação chamada pelo nome do Senhor? O Brasil é uma nação que é chamada pelo nome do Senhor? Alguém tem dinheiro aí? Tem alguma coisa escrita de Deus na nota do dinheiro? Tem? Tem escrito lá, Deus seja louvado? O Brasil é uma nação que se chama pelo nome do Senhor. Os Estados Unidos, na nota do dólar, está lá todos os elementos lá da maçonaria. Mas está lá, Deus seja louvado. Os Estados Unidos é uma nação que é chamada pelo nome do Senhor. Agora você pega lá o Irã, é uma nação que é chamada pelo nome do Senhor? Não. Então tem nações ao longo do planeta Terra que são chamadas pelo nome do Senhor. Tem outras nações que são Edom, são inimigos do Senhor. Então o que ele está falando? Quando o tabernáculo de Davi for levantado, nós vamos possuir as nações que são chamadas pelo nome do Senhor. Nós vamos começar a ganhar as almas que estão ao nosso redor nessa nação. E tem gente que quer ir vou fazer missões lá, vou fazer aqui, não sei o quê. Se a gente levantar o tabernáculo de Davi aqui, nesse local, com adoração 24 horas, a gente começa a ganhar todo mundo que está ao nosso redor. Começa a ganhar familiares. Por quê? Porque é promessa de Deus e Ele cumpre a palavra dEle. Nós vamos ganhar essa nação. Por quê? Porque ela é chamada pelo nome do Senhor. Tem algumas casas de oração que já estão nas fronteiras dos países de Edom, da nação de Edom. Tem muita conversão acontecendo. Antigamente, alguns anos atrás, lá no Irã, eram 3.000 batismos por mês. Eu não sei quanto que está agora. Sem um pregador e um missionário entrar lá. Jesus aparecia para os caras, eles se convertiam, saíam pregando lá na cidade, nas aldeias, todo mundo aceitava Jesus. É o Edom. Então, tabernáculo de Davi é levantado, vamos começar a conquistar territórios e ganhar almas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. O que é isso? O que lavra é aquele que está preparando a terra. Então você tem um tempo de preparo da terra, você joga a semente, você vai esperar ela crescer. Tem alguns ciclos de cultura que demoram 3, 6 meses, tem uns que demoram 1 ano. Você planta, daqui 6 meses você vai colher. Ele está falando, não, tu vai estar preparando a terra e o outro já vai estar colhendo. Muito rápido. Abrir e piscar de olho, muito rápido. Ele fala, e o que pisa uvas, ou seja, você plantou a vinha, cresceu, colheu a uva, levou no lagar, pisou para fazer o vinho. Tudo é um processo, demora. Ele fala, e o que pisa a uva? O que lança a semente. Então, enquanto você acabou de colher a uva, tem um tempo depois disso, para você preparar a terra, para vir de novo, para dar a próxima colheita. Não, o cara já está lançando a semente. É muito rápido. É algo que vai acontecer rápido. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. O que é isso? Esses 3 versículos fala do período profético da igreja. Ponto 1. A igreja agora adorando a Jesus Cristo, levantando o tabernáculo. Primeiro ponto. Consequência dessa adoração, vamos conquistar almas, muitas almas. Terceiro ponto, vai ser muito rápido. A Bíblia fala que a gente não sabe nem o dia nem a hora do arrebatamento da igreja. Mas a Bíblia fala o que vai acontecer momentos antes do arrebatamento. E são esses versículos aqui. Quando o negócio começar a ficar muito rápido, se prepara. São poucos dias, a igreja vai ser arrebatada e nós vamos saber. Eu não sei o dia e a hora, mas eu sei o momento.
Eu vou sentir a semana e o mês que a igreja vai ser arrebatada. E a Bíblia dá inúmeros textos provando isso. Vai começar a acontecer coisas rápidas. Depois que a igreja, que acontecer isso, que começar a adoração, que já começou ao redor do planeta, começou a adoração, já começou a se ganhar muitas almas em Edom, em território inimigo e no território nacional. Hoje, se não me engano, você está em quase 8 bilhões de habitantes, a gente tem 2 bilhões de crentes. Nunca houve um número tão grande proporcionalmente de crentes no planeta. Está muito grande. E vai ficar muito mais rápido, isso vai crescer muito mais. E as coisas vão começar. É um grande avivamento da última hora que eles falam, vai acontecer muito rápido. Depois disso a igreja, ó, vai embora. Aí no verso 14, depois que a igreja saiu, sabe o que Jeová vai fazer? Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Período de grande tribulação, 3 anos e meio, o pau quebrando lá. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Período do milênio. Olha que coisa linda. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Farão pomares e lhe comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra. E dessa terra que lhe dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então Amós ele vem falar, mostrar um período profético que ia acontecer milhares de anos depois da vida dele. E esse período profético começou a acontecer agora na história da igreja. E o primeiro sinal de viver tudo isso aqui que está escrito é a adoração 24 horas em torno da presença de Deus. Quando nós conseguimos fazer isso, nós vamos começar a ver as promessas de Deus sendo realizadas na nossa vida. Aqueles que já conseguiram implantar, tem um pastor aqui no Brasil, que ele começou seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi implantar isso. A igreja dele chama a Igreja da Cidade. Quando você passa lá, assim, a igreja é um monstro, é um negócio enorme, é um terreno grande, é muito grande, mas é muito grande mesmo. Quase a cidade inteira, é lá no interior de São Paulo, quase a cidade inteira está dentro da igreja. Aí quando você vê, ele pegou um prédio específico para fazer a sala de oração. Tum! Lá já tem anos, não sei quantos anos são. Não para o louvor, não para a adoração em momento nenhum. Sabe o que acontece com a igreja dele? Só cresce, só cresce, só cresce. Por quê? Promessa bíblica. Amém? E o que nós vamos fazer sábado que vem é dar um chutinho, um pontapé inicial daquilo que nós vamos aumentar e fazer mais logo em seguida na frente. Então, sábado que vem, vamos ter 12 horas de adoração. Nós vamos botar assim, para você levantar a tenda, né? Você tem toda uma estrutura. Pega a madeira, finca no chão, joga o pano, puxa com a corda, prende. Nós vamos botar a primeira estaca da tenda, sábado que vem. E assim, ó, tudo que é primeiro é chamado de primícias na Bíblia. As primícias, elas trabalham de mão dada com milagres. Tudo que é primícia está ligado com milagre. Jesus é a primícia dos que ressuscitaram. Tudo que é primícia está ligado com... Semana que vem nós vamos oferecer as primícias a Deus do tabernáculo de Davi que nós vamos levantar. Se você puder participar, participe.